Bom, vamos entender até o que os parlamentares falaram sobre isso, né? O presidente da Câmara, ele defendeu os interesses das bets. Ele afirmou que não tem como, ele falou assim, na verdade a fala dele, abre aspas, não há como mensalmente mudar a alíquota de um setor porque tira do planejamento. Foi o que ele disse. O partido de Mota, o Republicanos, apresentou um destaque que foi aprovado, jogando para o futuro a cobrança do imposto das bets. Eles empurraram para frente, né? Foi o que, de certa maneira, para depois não fazer nada, né? Como a gente sabe. Essa votação foi simbólica, os nomes de quem livrou as casas de apostas de pagar os impostos não ficou registrado, como vocês já falaram aqui, que é o interesse deles, né? Enfim, o Derrite, que é o deputado federal, que era o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que voltou lá para a Câmara porque ele pretende, inclusive, ser candidato ao Senado, ele que foi o relator disso, ele falou sobre a história das bets, né? Ele afirmou ser favorável à inclusão da contribuição das bets e defendeu que a ferramenta serviria para financiar as investigações. Meu texto, meu relatório foi pela manutenção dessa parte das bets, de financiamento. Vocês tiveram acesso ao parecer, né? Meu texto estava completamente, integralmente prevendo a questão das bets. O aumento da fonte de receita para o combate ao crime organizado, para financiar as forças de segurança, não tem como eu ser contrário a esse tema. Agora, a forma como foi feita, talvez tenha sido isso, eu sugiro que vocês questionem todos os parlamentares, porque no meu texto está muito claro, meu parecer era favorável à manutenção. Então, tenho assim, muita dificuldade em falar sobre isso. Agora, de fato, é um tema que não foi discutido na Câmara, foi implementado pelo Senado Federal, foi uma inovação do Senado, que veio para a Câmara sem que houvesse essa discussão. Eu sei, porque eu ouvi na reunião de líderes, que esse tema das bets a taxação já havia sido discutido no ano passado. Bom, os parlamentares, cada um foi por um lado, né? Tem que ver quem foi. Eu sou a favor de taxar as bets, mas quem foi que tirou, né? Quem foi que mexeu? Quem foi que não aprovou? Quem foi que não discutiu? Bom, essa retirada está causando, assim, gerando uma reação dos parlamentares da base do governo. O petista Lindenberg Farias ressaltou a perda do fundo bilionário, que poderia reforçar o orçamento da segurança pública, inclusive da Polícia Federal. Foi às redes sociais falar isso. O deputado, olha lá, ele colocou lá nas redes sociais, aprovamos o PL antifacção, mas o lobby das bets atropelou o Congresso e arrancou na marra 30 bi que iriam para a segurança pública. Enquanto o governo do presidente Lula avança no combate às facções, tem gente trabalhando nos bastidores para proteger o interesse da casa de aposta. É inaceitável, segurança não é moeda de troca, o Brasil não pode ser refém do lobby. Chico Alencar classificou como tratorada na Câmara. Falou, uma tratorada na Câmara, Hugo Mota facilita a vida das bets ao declarar aprovada a despeito do painel de maioria contrária, sem a votação nominal pedida, retirada da taxação das bets do PL. Escandaloso, são os lacaios da jogatina. Escandaloso, escreve o deputado federal Chico Alencar. Otônio de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, afirmou que a Câmara se curvou ao lobby das bets. Também foi ele lá nas redes sociais falar sobre isso. O deputado Carlos Jordi, que é vice-líder da minoria, acusou a esquerda de desfigurar o projeto e para votar com voto para presidiários e auxílio de reclusão para líderes de organizações criminosas. Vamos ouvir o que disse o Carlos Jordi. Eu fiquei aqui ouvindo atentamente algumas falas de parlamentares de esquerda. Eu ouvi um parlamentar dizer que o projeto do Derrite, o relatório do Derrite, serve para punir pobre e favelado. Olha a visão que a esquerda tem do pobre e do favelado. Olha a visão que eles têm dos moradores de comunidade. Para eles, todo mundo lá é faccionado. Para eles, todo mundo que mora em comunidades são potenciais criminosos, porque esse projeto não é para atacar, para prender, para fazer com que paguem aquelas pessoas que são cidadãos de bem, que são a maioria nas comunidades. É para prender faccionado, para prender pessoa do Comando Vermelho, do Terceiro Comando Puro, de milícias, que colocam terror e pânico nas pessoas que moram nas comunidades. Aí ele está falando do projeto como um todo. Quem foi que tirou as bets do projeto, Josias? Quem é o responsável por isso?
Esse é o grande truque, né? Porque não tem digitais. Então aparece uma emenda do nada, eles chamam de destaque. Você aprova o projeto, aí aparece um destaque pedindo para suprimir um determinado trecho ou para acrescentar. Nesse caso, suprimiram essa taxação das bets, que resultaria numa arrecadação de 30 bilhões. Aí aparece essa emenda supressiva e ela é endossada por duas bancadas. É um bloco composto pelo PP e pelo União Brasil. E como não foi levado à votação, é tudo na base do rolo compressor, então não aparecem as digitais no painel. Ninguém sabe quem votou a favor, quem votou contra. Ficou naquela base do se você concorda, permaneça como se encontra. Aprovado. Em questão de 1 minuto, aprovou-se o texto principal e essa emenda que suprimiu a contribuição, a taxação de 30 bilhões sobre as bets. Então, houve esse cassino eletrônico, Fabíola, fez um cálculo do tipo custo-benefício. Aí verificou que pagar mimos para a facção parlamentar, que protege as bets no Congresso, sai mais barato do que destinar 30 bilhões no ano para o caixa da segurança pública. Então, as bets resolveram pagar os mimos para a facção parlamentar, mais barato do que financiar o combate às outras facções criminosas. Agora, o Congresso precisa tomar jeito, não é? Porque as bets estão controlando. Hoje você tem a bancada das bets, elas estão majoritariamente, os parlamentares, os representantes estão majoritariamente no centrão, mas quando você vê uma reação em plenário pífia, ninguém foi ao microfone para dizer, não, eu não concordo, não, essa votação não pode ser assim. Depois vai para a rede social, faz uma média ali com o eleitor, mas na hora H não reage. E no ano passado aconteceu a mesma coisa. O Ministério da Fazenda tentou elevar, que hoje as bets são subtributadas no Brasil, pagam 12% de imposto sobre o seu faturamento. Aí o Ministério da Fazenda tentou aumentar, perdeu lá uma arrecadação que viria pelo aumento do IOF, e aí editou a medida provisória, tomando uma série de providências, entre elas o aumento das bets. Aí, quando estava em discussão no Ministério, a ideia era elevar de 12% para 25%. Antes de sair do Ministério, já caiu. Não, 25% pode ser muito, baixou para 18%. Aí foi para a Câmara. Chegou na Câmara, o relator era do PT, Carlos Zaratini. De repente, a medida provisória estava para vencer o prazo de validade. E aí, não vamos votar porque estão tributando as bets. Então, o Carlos Zaratini recuou, voltou para 12%, que era o percentual original, para ver se salvava a MP. E ainda assim, a medida provisória caducou. Aí foram perguntar para o Carlos Zaratini, por que você recuou? Curvou a espinha diante do lobby das bets? Foi o Centrão, porque o Centrão disse que não votaria se não fizesse isso, e o governo precisava salvar o resto da medida provisória. Houve uma CPI, Fabíola, no Congresso, CPI das bets. Essa CPI mostrou o submundo da jogatina, como as bets atraem jogadores, celebridades, para seduzir a sua clientela. Né? E aí mostrou-se ali que pessoas que conseguissem atrair mais apostadores, se eles perdessem mais, quanto maior fosse a perda, maior seria o lucro desses influenciadores que atraem a clientela das bets. Verificou-se como funcionava o submundo das bets. Na hora de aprovar o relatório final, que mostra que estimula o vício, mostra que a turma do Bolsa Família está desperdiçando dinheiro com bets e tal, na hora de aprovar o relatório, ele foi carbonizado. O lobby da Bet foi lá, rejeitaram o relatório, simplesmente carbonizaram uma CPI. Então, assim tem funcionado o Congresso Nacional. Sempre com a coluna, os parlamentares, com a coluna vergada diante do lobby das bets. Por isso disse, Fabíola, que como não tem digitais, como não há uma face límpida do representante da bet, é sempre um lobby obscuro que opera no escurinho e tal. Esse lobby, poderosíssimo, hoje o mais poderoso de Brasília, ele transforma o Daniel Vorcaro com as suas
festas lá com o Cine Trancoso, com os contratos milionários que contratam de ex-ministros a mulheres e ministros do Supremo. Esse personagem fica parecendo um amador diante da desenvoltura com que age o lobby das bets. Mas estamos vivendo essa nova realidade.